Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre por que os Estados Unidos têm muitas tempestades geomagnéticas. Assista o vídeo e descubra. Os Estados Unidos, assim como outras regiões do planeta, frequentemente enfrentam o fenômeno das tempestades geomagnéticas, um evento cósmico que, embora invisível a olho nu, pode ter efeitos profundos e até perigosos para a vida moderna. Mas por que isso acontece tanto nos Estados Unidos? O que faz essa nação ser especialmente impactada por essas forças invisíveis vindas do espaço? Para entender melhor essa questão, é importante explorar como essas tempestades se formam e o que torna os Estados Unidos um alvo particularmente vulnerável a elas. Primeiramente, as tempestades geomagnéticas são resultado de interações entre o vento solar e o campo magnético da Terra. O vento solar, um fluxo contínuo de partículas carregadas que emanam do Sol, constantemente atinge a Terra, mas em determinados momentos, essas partículas podem ser ejetadas em maior quantidade e em maior velocidade devido a explosões solares ou ejeções de massa coronal. Quando essa tempestade solar atinge o campo magnético da Terra, ela o distorce, criando as chamadas tempestades geomagnéticas. O que para muitos pode parecer um evento distante e sem consequências, na verdade pode gerar sérios distúrbios no nosso planeta. Nos Estados Unidos, as tempestades geomagnéticas têm uma importância particular devido à localização geográfica e ao fato de que o país possui uma vasta infraestrutura elétrica e tecnológica. O país é amplamente dependente de sistemas de energia elétrica e satélites, que são especialmente vulneráveis aos efeitos dessas tempestades. Quando uma tempestade geomagnética é forte o suficiente, ela pode induzir correntes elétricas em sistemas de energia, danificando transformadores e até mesmo causando apagões em larga escala. Um dos eventos mais notórios ocorreu em 1989, quando uma tempestade geomagnética causou um apagão que deixou a província canadense de Quebec sem energia por 9 horas. Embora esse exemplo tenha ocorrido no Canadá, ele é um alerta para os Estados Unidos, que possuem uma rede elétrica interconectada e, portanto, são igualmente suscetíveis a esse tipo de impacto. Mas por que os Estados Unidos, especificamente, parecem ser tão vulneráveis a essas tempestades? Uma das razões está relacionada à sua posição em relação ao campo magnético da Terra. O país está relativamente próximo ao Polo Magnético Norte, que é uma região onde o campo magnético da Terra é mais fraco. Esse enfraquecimento do campo magnético significa que quando uma tempestade geomagnética atinge o planeta, seus efeitos são mais intensos em regiões mais próximas aos polos magnéticos. Além disso, o solo dos Estados Unidos possui características geológicas que podem amplificar os efeitos das correntes geomagnéticas induzidas, especialmente em áreas com rochas condutoras de eletricidade, como certas partes do nordeste do país. Outra razão para o impacto significativo das tempestades geomagnéticas nos Estados Unidos está relacionada ao nível de dependência tecnológica do país. A nação é uma das mais tecnologicamente avançadas do mundo, com uma vasta rede de satélites, sistemas de navegação GPS e telecomunicações, que são extremamente vulneráveis aos efeitos dessas tempestades. Quando uma tempestade geomagnética atinge a alta atmosfera da Terra, ela pode interferir com as ondas de rádio, interromper sinais de GPS e até danificar satélites em órbita. Isso pode ter consequências graves, não apenas para a vida cotidiana, como para o transporte aéreo, a navegação marítima e até mesmo as operações militares. Além disso, os Estados Unidos são um dos países mais conectados ao ciberespaço, com grande parte de sua infraestrutura crítica, como bancos, hospitais e redes de energia, dependente da internet e de sistemas digitais. As tempestades geomagnéticas podem interromper essas redes, deixando sistemas cruciais offline e causando caos. Em um mundo cada vez mais interligado e dependente da tecnologia, esse tipo de interrupção pode ter efeitos em cascata, afetando tudo, desde transações financeiras até serviços de emergência. Outro fator que torna os Estados Unidos especialmente propensos a sentir os efeitos das tempestades geomagnéticas é sua vasta extensão territorial. O país cobre uma enorme faixa de latitude, desde o Alasca até a Flórida. E tempestades geomagnéticas podem afetar diferentes regiões de maneira desigual. As áreas mais ao norte, como o Alasca, são particularmente vulneráveis devido à sua proximidade com o polo magnético, enquanto outras regiões podem ser afetadas de maneiras mais indiretas, como através de interrupções nos sistemas de comunicação e energia.
Mas o que o futuro reserva para os Estados Unidos em relação às tempestades geomagnéticas? À medida que nos tornamos mais dependentes de tecnologias sensíveis, como satélites e redes elétricas inteligentes, o risco de danos causados por essas tempestades aumenta. Cientistas estão trabalhando para melhorar os sistemas de monitoramento e previsão de tempestades solares, na esperança de mitigar os impactos. No entanto, apesar desses esforços, a verdade é que ainda somos vulneráveis. As tempestades geomagnéticas são eventos naturais que ocorrem em ciclos, e os cientistas sabem que é apenas uma questão de tempo até que uma tempestade particularmente forte atinja a Terra. O ciclo solar, que dura aproximadamente 11 anos, influencia a frequência e intensidade das tempestades solares. Durante o período de máxima atividade solar, que ocorre no pico do ciclo, as tempestades geomagnéticas se tornam mais comuns. Os cientistas preveem que estamos nos aproximando de um novo pico de atividade solar, o que significa que o risco de tempestades geomagnéticas significativas está aumentando. Os Estados Unidos, com sua vasta infraestrutura tecnológica e posição geográfica, estão na linha de frente para enfrentar esses desafios. Mas o que podemos fazer para nos preparar? A conscientização é o primeiro passo. O público em geral muitas vezes não está ciente dos perigos potenciais das tempestades geomagnéticas. E é crucial educar as pessoas sobre os riscos e as medidas que podem ser tomadas para mitigar esses impactos. As empresas de energia e telecomunicações estão trabalhando para fortalecer suas redes contra os efeitos dessas tempestades, mas há muito mais a ser feito. Além disso, o governo dos Estados Unidos está investindo em pesquisa para entender melhor esses fenômenos e desenvolver tecnologias que possam proteger melhor o país. Curta e siga nosso canal como assim. Curiosidades. Segue o vídeo. As tempestades geomagnéticas nos Estados Unidos são um fenômeno fascinante e ao mesmo tempo preocupante. A Terra é como um grande ímã, com um campo magnético que protege nosso planeta das partículas carregadas que vêm do Sol. No entanto, quando essas partículas, conhecidas como vento solar, interagem com a atmosfera terrestre, podem criar tempestades geomagnéticas. Os Estados Unidos, devido à sua localização geográfica e à sua extensão, são particularmente vulneráveis a esses eventos. Uma das razões é a posição do Zero em relação ao polo magnético da Terra. Quando ocorrem erupções solares, o campo magnético é perturbado e os efeitos são mais intensos nas regiões polares, onde a linha do campo magnético é mais próxima da superfície. Isso significa que estados como Alasca e partes do norte do Zero frequentemente experimentam essas tempestades com maior intensidade. Além disso, a vasta extensão territorial dos Estados Unidos, que abrange diferentes zonas climáticas e geográficas, faz com que o impacto das tempestades geomagnéticas varie, mas sempre esteja presente em alguma medida. Outro fator é a dependência do ZESA de tecnologia avançada, que pode ser afetada por essas tempestades. Redes elétricas, sistemas de comunicação e até satélites podem sofrer danos significativos. Isso gera um risco não apenas para a infraestrutura, mas também para a vida cotidiana das pessoas. As tempestades geomagnéticas podem causar interrupções em serviços essenciais, levando a uma série de problemas que vão desde apagões até falhas em sistemas de navegação. Portanto, a combinação da localização geográfica, da vulnerabilidade da infraestrutura e da intensidade das erupções solares torna os Estados Unidos um campo fértil para tempestades geomagnéticas, um lembrete constante da força e da imprevisibilidade da natureza. Em última análise, as tempestades geomagnéticas são um lembrete de que, apesar de todo o nosso progresso tecnológico, ainda somos vulneráveis às forças da natureza. Os Estados Unidos, com sua infraestrutura avançada e posição geográfica, estão especialmente expostos a esses eventos. E é vital que continuemos a investir em pesquisas e medidas de mitigação para proteger o país. À medida que o ciclo solar se intensifica, o tempo para se preparar é agora. Embora não possamos impedir que as tempestades geomagnéticas ocorram, podemos estar melhor preparados para lidar com seus efeitos e garantir que nossas redes críticas permaneçam resilientes diante desse desafio cósmico. Assim, o cenário para os Estados Unidos em relação às tempestades geomagnéticas continua sendo um campo em evolução. O avanço da ciência e da tecnologia nos dá ferramentas cada vez melhores para entender e prever esses eventos.
Mas, ao mesmo tempo, nossa crescente dependência dessas mesmas tecnologias aumenta nossa vulnerabilidade. A chave para o futuro reside em encontrar um equilíbrio entre o progresso e a preparação, garantindo que os Estados Unidos possam enfrentar as tempestades geomagnéticas que certamente virão, com resiliência e eficiência. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe para seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.